dia a todos, todas e todes aqui nesse evento. Primeira jornada acadêmica multidisciplinar em Ciências da Saúde. É um prazer estar aqui apresentando para vocês esse tema que para mim é tão importante e tão pouco falado, né? Que é a questão das doenças raras relacionadas à saúde mental. Minha palestra hoje é a saúde mental de pessoas com doenças raras, uma abordagem múltipla. Meu nome é Ayumi, eu sou psicóloga formada pela Universidade Federal do Pará e hoje eu vou trazer aqui para vocês esse assunto um tanto deixado de lado, né? No meio das ciências da saúde e até dentro da saúde mental, podemos dizer. Me apresentar primeiro, como falei, sou psicóloga formada pela Universidade Federal do Pará em 2022. Estou em formação em abordagem centrada pela pessoa, no Instituto de Psicologia Humanista de Belém. Fui bolsista de iniciação científica pela CAPES e de extensão universitária pelo Ministério da Saúde. Eu exerço pesquisa em psicologia social e doenças raras. Em psicologia social, mais no que diz respeito à biopolítica e judicialização. Em relação a doenças raras, é relacionado à questão de políticas públicas e saúde mental relacionada a pessoas com doenças raras, e principalmente a pessoas com síndrome de Ehlers-Danlos. Exerço pesquisa no grupo de ensino, pesquisa, intervenção e extensão transversalizando. E eu sou uma pessoa com doença rara. Eu tenho uma doença do tecido conjuntivo, que, como a maioria de vocês deve saber, o tecido conjuntivo está presente em todas as formações do nosso corpo, praticamente, né? Menos no sangue e nos ossos. E em 2022 fui eleita cientista rara pelo Instituto Vidas Raras na votação anual de mulheres raras do Instituto. Enfim, vamos falar um pouco sobre doenças raras. O que são doenças raras? Como o próprio nome já diz, né? São doenças que não afetam a população numa quantidade, numa proporção que, entre aspas, chame a atenção de determinadas autoridades. A gente tem que enfatizar que doenças raras, ou por se dizer, doenças negligenciadas, são um conceito político mais do que um conceito numérico. Porque o que acontece? Dentro de todas as políticas de saúde, a gente precisa ter os dados, né? A gente precisa fornecer a gente precisa estudar a epidemiologia para poder traçar como é que vão ser realizadas essas políticas públicas. Em relação às doenças raras, muitas pessoas preferem dizer que são doenças negligenciadas porque, por conta de sua raridade, acabam sendo deixadas de lado no planejamento de saúde. Então, esses pacientes, essas pessoas que possuem alguma doença rara, geralmente eles têm, eles são mais desassistidos pelos sistemas de saúde. No Brasil, o Ministério da Saúde adota a classificação da OMS para a doença rara. E essa classificação ela pode ser encontrada na Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras, que é a portaria do Ministério da Saúde número 199 de 2014. Foi a primeira política pública pensada especificamente em pessoas com doenças raras na história do Brasil, essa portaria de 2014. E de acordo com essa portaria, né, elas afetam até 65 pessoas em cada 100 mil indivíduos. Isso equivale a 1,3 pessoas para cada 2.000. Então, falar em história de doenças raras é um pouquinho confuso porque houveram vários termos para se designar doenças raras ao longo da história, né? O primeiro termo que se usava para identificar uma doença rara eram doenças órfãs. Isso tinha relação aos medicamentos órfãos, que eram aqueles medicamentos que eram utilizados para pouquíssimos casos. De vez em quando a gente vê no jornal ou na televisão algum caso de tal paciente precisa de um remédio de 2 milhões de reais. Vale a pena ou não? E a gente entra naquele questionamento, né? Quanto vale uma vida humana? Quer dizer que porque essa pessoa tem uma doença rara,
ela não tem o direito a ter acesso a esse medicamento, e muitas vezes as pessoas acabam judicializando esses remédios, esses medicamentos ou até mesmo tratamentos para poder ter acesso a eles. Existem cerca de 1.892 códigos de CID relacionados a doenças raras, isso em relação ao CID-10, e cerca de 6.000 a 8.000 tipos diferentes de doenças raras. Cabe dizer que entre essas doenças raras, também digamos que uma doença rara pode ser como se fosse uma família de doenças raras, possuindo vários tipos, subdivisões entre si. A maioria delas tem caráter crônico, genético, progressivo, incapacitante e incurável. Isso é extremamente importante de se frisar, porque quando a gente pensa em não apenas na saúde mental, mas em toda a questão da saúde do indivíduo com uma doença rara, a gente tem que pensar que ele vai provavelmente conviver com ela para sempre, que ele provavelmente vai passar ela para os seus filhos, que provavelmente ela vai se tornar cada vez mais incapacitante e que ela não tem cura. Então, pensem como isso pode afetar, né, toda, não só a vida da pessoa, mas como o diagnóstico, como a forma como a gente fala sobre essa doença afeta na própria percepção de existência do indivíduo, porque a pessoa se vê atrelada a uma doença, a vida da pessoa se vê atrelada a um evento biológico, um evento genético que muda para sempre a vida dela. Isso se já não mudava antes, né? Em relação às doenças raras, existem duas grandes diferenciações, as de origem genética e as de origem não genética. As de origem genética são as anomalias congênitas ou de manifestação tardia, ou seja, é uma doença que provoca alguma anomalia, seja tecidual, seja a nível celular, ou seja a nível de próprio sistema mesmo, já no nascimento, ou que ela vai se manifestar de forma tardia. Talvez os sintomas demorem a aparecer, ou então aquilo não foi identificado durante o nascimento. E o outro tipo de doenças raras de origem genética são as deficiências intelectuais. Muitas vezes as pessoas creem que a deficiência intelectual é porque não houve estímulo na infância ou algo do tipo, sendo que geralmente a pessoa com deficiência intelectual ela já nasce com a deficiência intelectual. Porém, essa questão de estímulo, de convívio social, de acesso a oportunidades de educação, de saúde e de, como posso dizer, inclusão mesmo na sociedade, tudo isso afeta a forma como ela vai apresentar essa deficiência intelectual no futuro. Não existe como dizer, essa pessoa nasceu com deficiência intelectual, ela não vai poder fazer isso, isso e aquilo. Não. Desde que a gente estimule a pessoa, desde que a gente inclua ela na sociedade, existem várias probabilidades dela ter uma vida, digamos, como a sua e a minha. Uma pessoa que trabalha, uma pessoa que tem amigos, que consegue se divertir. E muitas vezes essas deficiências intelectuais, elas estão relacionadas a outras síndromes genéticas que ou não foram identificadas pela literatura, ou já foram identificadas e aí englobam também outros tipos, como as anomalias congênitas ou doenças metabólicas. Em relação às doenças metabólicas, é muito importante frisar a necessidade do teste do pezinho, que, como vocês sabem, é feito do 3º ao 5º dia de vida, e ele pode identificar uma série de doenças genéticas, inclusive doenças extremamente perigosas, porque as doenças metabólicas elas têm essa característica de que, se não forem tratadas cedo, os danos são terríveis, podendo levar até a morte da pessoa, né? E as de origem não genética são a minoria das doenças raras. Elas são consideradas doenças infecciosas raras, doenças inflamatórias, autoimunes, que a pessoa começa a ter os sintomas a partir de certo tempo, e outras, incluindo cânceres raros. Falamos um pouco sobre doenças raras, né? Contextualização, conceito de doenças raras. Agora vamos falar sobre saúde mental, para depois juntar esses dois temas e ver como é que eles se transversalizam. A saúde mental, como vocês bem sabem, ela não é um ente sólido.
ela é um conceito bio, psico, sócio e espiritual. O que essa palavra longa significa, né? Bio está atrelada ao que o nosso organismo apresenta, o que o nosso organismo sente. Psico, relacionada à nossa psique, nossos processos mentais. Sócio, relacionado a tudo que nós convivemos na sociedade e em cultura. E espiritual, que não necessariamente quer dizer religião. Espiritual no sentido do que faz sentido para a vida da pessoa, no que faz sentido para a vivência dela, né? E a saúde mental, ela é apenas um dos aspectos relacionados à saúde em si. As pessoas costumam falar sobre saúde e saúde mental como se fossem entes distintos, mas saúde mental está muito mais presente na saúde, no geral, do que a gente imagina, né? A gente vê como tantas doenças psicossomáticas, tanto quanto o aumento dos sintomas ou a redução deles estão relacionados à saúde mental da pessoa. E mais uma vez, assim como o conceito de saúde, a saúde mental não pode ser equivalente à simples ausência de doença. Saúde mental é muito mais que isso. É uma coisa que a gente precisa estar em constante trabalho, em constante elaboração para não prejudicar a saúde mental do indivíduo. E não se restringe somente ao fazer do psicólogo e do psiquiatra. A gente vê tantos profissionais que mesmo quando sem pensar, estão trabalhando com a saúde mental do indivíduo. A gente fala de assistentes sociais, de fisioterapeutas, médicos, enfermeiros. Todas as pessoas que trabalham com o ser humano estão de certa forma, trabalhando também em relação à saúde mental. E aí é importante a gente prestar atenção nas nossas condutas, né? Na nossa conduta técnica, tanto quanto a nossa conduta humana, porque a gente não pode separar o nosso fazer profissional da nossa vida pessoal. A gente tem que saber os limites de onde eu posso me dar para o outro e onde eu posso me preservar. Isso tanto como profissional, tanto como uma pessoa que eventualmente vai precisar de um serviço de saúde. E aqui a gente lista os determinantes da saúde, né? Que é a definição que a gente compreende como funciona essa questão de saúde hoje em dia. A gente percebe os determinantes ambientais, econômicos e sociais. Então, em primeiro plano, nós temos a idade, sexo e fatores hereditários. A pessoa nascer com predisposição a ter diabetes, a pessoa nascer com uma doença rara, a idade, o sexo, raça, tudo isso afeta em um nível pessoal, um nível biológico da pessoa. Ao redor dessa questão de fatores pessoais tem estilo de vida, que já não é mais tão simples quanto idade, coisas que a gente não pode alterar. Estilo de vida é uma coisa que pode ser alterada, só que ao mesmo tempo que pode, é muito difícil, porque ele está atrelado intrinsecamente com todos os outros fatores que permeiam essa rede que a gente vê na imagem. Logo acima do estilo de vida, redes sociais e comunitárias. De que adianta eu falar, olha, você tem que fazer exercício físico todo dia, se a pessoa vive numa família ou numa situação em que a pessoa não consegue, porque tem que trabalhar para dar conta de vários filhos, ou então uma pessoa que está sempre não tem apoio para fazer a atividade física, ou mesmo que seja um apoio emocional, a pessoa não tenha. Isso tudo afeta a saúde do indivíduo, né? E aqui, nessa quarta redoma, nós temos as condições de vida e de trabalho, né? Que podem permear tanto os determinantes econômicos quanto sociais. O ambiente de trabalho afeta como a pessoa tem a saúde dela. Por exemplo, a pessoa tem ergonomia, a pessoa tem, como eu posso dizer, um ambiente saudável, sem assédio moral, sem bullying, assédio sexual. A pessoa tem acesso à educação, e se ela tem acesso à educação, essa educação é de qualidade, é uma educação que inclui a pessoa e traz ela para o seu meio, é uma educação transformadora. Tudo isso afeta a saúde. Se a gente não basta ensinar para a criança você tem que lavar as mãos antes de comer, se a criança não tem água potável para beber em casa, ou se não tem água filtrada para fazer comida. Coisas básicas afetam a saúde tanto física quanto mental igualmente. Produção agrícola e de alimentos, o que a gente também entende como acesso à terra, ou seja, se a pessoa tem
uma pessoa que mora no campo, se ela tem acesso à terra, essa terra ela é uma terra fértil, ela é uma terra que não está sendo invadida, uma terra que está invadida, por exemplo, por garimpeiros, grileiros. A gente vê também como, por exemplo, o número mais alto de suicídio no Brasil é entre as populações indígenas. Isso está extremamente relacionado à questão de como lidar com a terra e como essa terra ela é socialmente dividida no país. Então, se a pessoa tem um acesso a uma terra extremamente restrito, extremamente e constantemente invadido, ver seus parentes sendo mortos, enfim, eu não vou me prolongar aqui, mas tudo isso tem a ver diretamente com a saúde mental. A gente não pode achar que por uma coisa não estar relacionada a um consultório psiquiátrico ou a uma sessão de terapia que não tem a ver com saúde mental. Desemprego, a gente sabe que desemprego é um risco muito forte para o surgimento de transtornos mentais, principalmente de humor, depressão, acesso à água, esgoto, serviços sociais e de saúde. Quantas vezes a pessoa não tem a sua saúde mental afetada porque está em sofrimento físico e não tem acesso a um serviço de saúde para, como diria, aplacar essa dor física ou dar fim a esse sofrimento, no sentido de uma perna quebrada que não consegue ter, que a pessoa mora no interior, digamos, e não tem material para fazer uma cirurgia, para colocar de volta a perna no lugar. Habitação também é extremamente importante, até porque o espaço que nós habitamos também diz respeito a nosso papel na sociedade. E por fim, condições socioeconômicas, culturais e ambientais gerais. O tipo de cultura que a gente está envolvido, se é uma cultura que dá muito valor a trabalhar sem reclamar, ou se é uma cultura que dá muito valor a suportar a dor. Tudo isso influencia na saúde, tanto física quanto mental. A gente não pode desassociar a ideia de saúde física com a de saúde mental, de maneira nenhuma. Então, agora que a gente falou um pouco sobre saúde mental e doenças raras de forma separada, como é que elas convergem? Bom, a doença rara, como eu falei anteriormente, ela perpassa todos os aspectos da vida. Então, se você pegar aquele nível individual de fatores genéticos, idade, raça, sexo, até o mais alto nessa cadeia, que é o de relações comunitárias, de o modo de produção em que a gente vive, tudo isso afeta a pessoa com doença rara em qualquer outra interseccionalidade da vida. Ou seja, pense numa pessoa com uma doença rara. Pense numa pessoa com uma doença rara que por conta disso tem alguma deficiência. Uma pessoa com uma doença rara com deficiência e negra. Uma pessoa com doença rara com deficiência negra e LGBTQIA+. Então você percebe como tudo isso não tem como, digamos, pegar aspectos separados da identidade da pessoa e tratar como se fossem coisas separadas, porque tudo isso está num emaranhado de vivências que é indissociável. Vamos falar então dos aspectos mais em que a doença rara mais se mostra como algo que eu não gosto de falar um obstáculo, mas é como é visto, né, pela sociedade. Em primeiro lugar, a educação, né? Porque uma criança com uma doença é uma coisa... vocês já sabem que é uma realidade difícil de lidar. Tanto a criança quanto os pais, a família, a escola. Uma criança com uma doença rara, ela vai conviver pelo resto da vida, provavelmente, com essa doença. Então, cabe da escola, cabe da sociedade incluir essa criança nos espaços de convivência da escola, fazer com que ela tenha um aprendizado eficiente e não só um aprendizado conteudista, um aprendizado social mesmo, porque é para isso que a escola também serve. Como são as aulas de educação física com essa pessoa? Não adianta a gente colocar a criança sentadinha num canto para assistir os outros e falar, olha, essas são as regras do basquete, você decora elas e pronto. Isso não é educação física. A educação física tem tudo a ver com corporalidade, como a criança percebe o corpo dela,
Eu falo criança, mas também jovem, adulto, qualquer pessoa que esteja inserida numa situação de educação. E por isso, às vezes, a gente tem um número tão grande de pessoas com doenças raras que acabam saindo das escolas, que não completam o ensino fundamental, o ensino médio. Quando chegam, às vezes, no ensino superior, não tem nenhum apoio das faculdades. E acaba que é uma condição muito triste, porque isso influencia diretamente no segundo ponto que eu venho trazer: trabalho. A gente sabe que as condições de trabalho estão intrinsecamente ligadas às condições de educação que a pessoa possui. Então, quando a gente fala sobre educação, uma educação frágil, lidando a um trabalho frágil, a gente percebe isso em, por exemplo, grupos de vagas de trabalho para pessoas com deficiência. Não sei se vocês participam desse tipo de grupo, mas é muito bom para procurar trabalho se você tem uma deficiência. E a maior parte dos trabalhos são trabalhos que pagam extremamente pouco, trabalhos que lidam com riscos, ou seja, trabalhos que envolvem lixo, trabalhos que envolvem limpeza, tudo isso que uma pessoa com doença rara muitas vezes tem que se proteger para não ocorrer um aumento dos sintomas. Digamos, se a pessoa tiver uma doença rara que lida com o sistema imune, a pessoa não vai poder ficar manuseando o lixo como uma pessoa que não tem uma doença rara lida. A pessoa vai precisar de mais equipamentos de proteção individual e coletiva, eu costumo dizer, né? A pessoa vai precisar de adaptações, a pessoa vai precisar muitas vezes de uma jornada de trabalho menor, e isso é o que muitas vezes os patrões não entendem. As pessoas querem cumprir aquela cota de 5% de PCDs, mas não pensam que muitas vezes a pessoa que você está empregando, ela não vai precisar do básico para trabalhar, não. A pessoa precisa trabalhar com dignidade e não, às vezes, tirar do próprio bolso para pagar equipamentos de proteção individual ou algo para adaptar a sua rotina. Tudo isso é extremamente importante se tratando de trabalho, né? Em lazer, porque a pessoa não vive só de estudar e trabalhar. Nós somos seres humanos, seres sociais. Se quisermos ter saúde mental, a gente não pode se confinar a um lugar específico e esquecer que temos que ver gente. Então, lazer. Vocês já pararam para pensar em acessibilidade dos lugares que vocês vão? Quantos lugares tem rampa? Quantos lugares tem piso tátil? Quantos lugares tem, orientações visuais para a pessoa se deslocar? Tudo isso é extremamente difícil de achar para PCDs na nossa sociedade. Imagine para pessoas com doenças raras, que muitas vezes precisam de adaptações maiores. Um tempo desses eu vi um vídeo de um empresário que ele estava revoltado porque teve que colocar piso tátil na loja dele, e ele achava isso feio. Sabe o que é feio? Uma pessoa cega não poder comprar algo que ela precisa porque não tem piso tátil na loja. A pessoa vai ter que passar o dobro do tempo procurando seus produtos. Imagine. Então, quando a gente fala em lazer, é isso. É entender que a pessoa com doença rara, ela também tem o direito a se divertir, também tem o direito a sair de casa. Muitas vezes as pessoas pensam, mas essa pessoa é tão doente, não sei por que ela ainda quer sair de casa. Porque ela é uma pessoa. Antes de ela ter uma doença rara, ela é uma pessoa com uma doença rara. E não é algo curioso como as pessoas costumam tratar pessoas com doenças raras como se fossem cidadãos de segunda classe, como se ele tem tanto problema, por que ele sai de casa? As pessoas têm o direito de ir e vir. E isso impacta profundamente nas relações sociais. Muitas vezes a gente encontra pessoas com quadros de depressão, de ansiedade, por conta desse pouco convívio social, porque a pessoa quer conhecer gente, quer conhecer lugares, mas as circunstâncias não permitem que ela faça isso e acaba gerando uma série de transtornos, como vocês conhecem, né? Imagine uma pessoa que desenvolve uma ansiedade porque não tem o costume de sair de casa, porque toda vez que sai de casa recebe olhares tortos, recebe pessoas falando coisas horríveis para elas ou comentando sobre sua aparência. Tudo isso é muito difícil de
de se proteger, né? Só formando uma grande autoestima não vai proteger a pessoa de todos esses ataques que a sociedade infelizmente coloca. Por isso que eu coloco essa imagem escrita interseccionalidade. Porque enquanto a gente pensar que a doença rara é só uma bolinha que não se conecta com todas as outras áreas da vida da pessoa, é muito difícil a gente entender a pessoa com doença rara como uma pessoa por inteiro. Só um momento para eu tomar uma água. Agora a gente vai falar um pouco sobre a questão do diagnóstico. Como o diagnóstico afeta a saúde mental da pessoa, né? Imagine você que recebeu um diagnóstico de pneumonia. Pneumonia é uma doença que, se não tratada, pode ter sequelas gravíssimas, levando até a morte. Mas a pneumonia, um dia, ela termina. E se a pessoa tiver uma fibrose cística, por exemplo, uma doença rara que afete o pulmão, ela vai ter que andar provavelmente com um galão de oxigênio pelo resto da vida carregando consigo. Esse diagnóstico geralmente é feito na infância, então imagine uma criança que vai receber na escola esses olhares de questionamento, de curiosidade dos colegas. Às vezes as professoras se sentem incomodadas com isso. Por isso que o diagnóstico não apenas o diagnóstico é uma fase de compreensão da doença rara, uma fase de descobrimento, mas também uma fase de muitas dúvidas. Na infância e na adolescência, geralmente a gente percebe que as crianças e o adolescente ele quer se distanciar desse diagnóstico. Até porque é quando o ser humano ele começa a formar a personalidade dele, se diferenciando dos outros. Não, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu não sou que nem fulano, eu sou mais ou menos do jeito do fulano. A pessoa que ela tem esse diferenciador social claro nela, isso eu falo por conversar com outras pessoas com doenças raras, né? As que descobrem esse diagnóstico na infância, muitas vezes elas nem querem saber do diagnóstico ou sentem raiva dele. E isso é uma coisa muito complicada, porque quando a pessoa não se protege das sequelas que podem ocorrer na infância, ela pode ter diversos problemas na vida adulta, acarretar numa piora da própria condição física do indivíduo. Mas ao mesmo tempo a gente não pode negar que a saúde mental dela é importante. Por isso esse acolhimento, essa fala de não julgar é tão importante para as crianças e para os adolescentes. Adolescentes principalmente não querem saber de doença e infelizmente a maioria só vai começar a se atentar um pouco à sua doença quando chegam na vida adulta, que é uma fase diferente. O diagnóstico, quando ele é feito na vida adulta, ele pode ser tanto arrasador quanto um momento de extremo alívio. Certas pessoas, quando elas sabem que tem algo diferente em si, mas elas não conseguem nomear, elas vivem com essa sensação de desajustamento por muito tempo. Então, quando elas finalmente recebem o diagnóstico, muitas vezes as pessoas falam: nossa, eu pulei de alegria, porque agora eu sei que eu não tô doida, que eu não tô inventando sintoma. É muito comum as pessoas falarem isso, né? Profissionais da saúde, quando a pessoa não tem no papel um laudo dizendo: ah, essa pessoa tem isso, isso e isso. Quando a pessoa relata sintomas que às vezes não tem conexão entre si na mente de quem tá ouvindo, a pessoa pensa: essa pessoa está inventando, a pessoa quer chamar atenção, ou então coloca fibromialgia, e já é uma doença que infelizmente faz com que muitas pessoas olhem torto. Tem estudos que indicam que pessoas com diagnóstico de fibromialgia são possuem um atendimento menos adequado em urgências e emergências. Outras pessoas, por outro lado, né, eu falei das pessoas que se sentem felizes em finalmente ter esse signo, que é o nome da doença, não como uma forma de se rotular, mas como uma forma de afirmar que isso não é invenção. Tem também o outro lado que não esperava ter nenhuma doença e do nada recebe um diagnóstico e começa tratamentos e muda totalmente a vida da pessoa. Isso é extremamente difícil de lidar, tanto se você for a pessoa com uma doença rara, quanto se você for um profissional, porque você vai, de certa forma, ter que passar uma notícia que a pessoa não gostaria de ouvir, e que infelizmente
é algo que não tem como escapar, né? Uma doença rara. Mas ao mesmo tempo, geralmente as pessoas adultas, elas costumam ter um período de luto. A gente entende o luto não só como a perda de um ente querido. O luto é alguma perda. Entende? Não necessariamente algum parente que morreu, um amigo que morreu. O luto ele pode ser por uma mudança para uma casa diferente, para uma cidade diferente. Pode ser porque terminou um relacionamento. Pode ser também um luto de uma vida que era esperada da pessoa e que agora a pessoa viu que não é. O ideal do corpo saudável que a pessoa tinha, ele foi quebrado. Isso é um luto muito forte. As pessoas começam a questionar a vida, questionar o motivo de estarem no mundo. E aí é importante a gente trazer de volta os 5 estágios do luto da Kübler-Ross, né? E como eu falei sobre a questão do diagnóstico na vida adulta, muitas vezes não tem essa fase de negação. Essas fases, elas não são obrigatórias. Elas podem pular de uma para outra, porque nem todo ser humano é igual, né? Então, alguns não têm essa fase de negação. Tem uma fase de, nossa, que legal, agora eu vou pesquisar tudo sobre essa doença, eu vou aprender o que é que está acontecendo comigo. Mas, ao mesmo tempo, existem as pessoas que passam por uma fase de negação, que falam, não, eu não aceito, eu não tenho isso, vou em outro médico, vou em outra pessoa, outro especialista, porque eu não aceito esse diagnóstico. E acaba sendo um processo bastante tortuoso, digamos, porque no meio de tudo isso a pessoa se isola. E esse isolamento começa a fazer com que as pessoas pensem, fiquem matutando sobre isso, inevitavelmente trazendo sentimentos de raiva, barganha, depressão e, por fim, aceitação. Quando a pessoa está na fase da raiva, provavelmente uma das mais difíceis de se lidar, né? Porque a pessoa está com raiva e ela vai descontar em quem vier pela frente. Às vezes você tá lá dando apoio para ela, mas a pessoa não consegue enxergar esse apoio como algo que tá apoiando, porque você fala, não, tá tudo bem, não vai mudar o fato da pessoa ter uma doença que às vezes põe a vida dela em risco. Então, a gente não pode levar pro lado pessoal o que nossos colegas, amigos ou pacientes com doenças raras falam, às vezes, em relação à questão de sentimentos, porque às vezes é difícil expressar, né, os sentimentos. Tantas pessoas fazendo terapia para poder aprender a expressar melhor o que tem dentro de si para se compreender. No estágio de barganha, a pessoa começa a lidar um pouco assim, começa a cair um pouco a ficha, a pessoa fala, não, eu tenho essa doença rara, mas eu consigo ainda fazer isso e aquilo. Estágio de depressão, que muitas vezes não chega a ser uma depressão clínica, mas um humor deprimido. E por fim, aceitação. Não quer dizer que a pessoa vai se prostrar e falar, tá bom, eu vou morrer, eu tenho uma doença rara, é isso. Não. Aceitação é a pessoa entender que tem uma doença rara, entender como lidar com ela, em que aspectos da vida isso afeta, em que aspectos da vida isso também não afeta. Como eu posso lidar com essa doença rara e manter a minha vida mais ou menos da forma como ela seguia antes. Nem tudo vai ser igual, com certeza. São muitos tratamentos, muitos remédios, muitas despesas, mas com a ajuda dos profissionais da saúde, a pessoa pode entrar nesse estágio de aceitação de uma forma muito mais pacífica, sem precisar entrar em conflito consigo mesmo, se é que vocês entendem o que eu quero dizer. Porque é muito delicada essa questão do diagnóstico, né? Eu sei que, por exemplo, uma criança da minha família, quando nasceu, eu sou asiática, essa criança nasceu e estava com os avós brancos dela. Uma enfermeira entrou na maternidade e falou, essa criança tem síndrome de Down. Nesse momento, meus avós se desesperaram. Por quê? É um diagnóstico que, em primeiro lugar, não cabia a pessoa fazer esse tipo de diagnóstico. Depois que não cabia fazer de forma tão leviana, o diagnóstico é como se fosse, para algumas pessoas, uma sentença, sabe? A vida dessa pessoa acabou, como se fosse isso, sabe? Ter essa delicadeza, esse tato na hora de lidar com esse monstro do diagnóstico é extremamente importante para a pessoa acabar não
enfim, vocês entendem, não danificar ainda mais a saúde já fragilizada dessa pessoa. Então, você não vai chegar e falar, ah, não, tem uma doença rara, já era, conheço alguém que teve essa e morreu em não sei quantos dias. As pessoas são diferentes, as pessoas podem contrair uma gripe e falecer, ou contrair uma gripe e nem sentir e sair espalhando o vírus da gripe para todo mundo. Então, muito cuidado na hora de fazer e de dar o diagnóstico e também de acolher pessoas que estão passando por esse período de diagnóstico. Porque as pessoas costumam achar que o diagnóstico ele é um momento específico, mas na verdade é como se fosse uma trajetória. A pessoa primeiro vai de um médico para outro, vai passando por vários especialistas, e aí vai para isso e aquilo, e são vários sintomas que não fazem sentido, até chegar alguém que encaixa essas peças do quebra-cabeça, né? E fala, e que se a gente investigar isso e não todas essas coisas aleatórias, se a gente investigar algo que une todos eles. Geralmente quem faz isso é o médico geneticista, mas muitos outros profissionais conseguem perceber esses sintomas que parecem não ter nada a ver. Eu tenho uma colega que foi diagnosticada, entre aspas, né, com uma doença rara por uma nutricionista, e uma doença que não tinha absolutamente nada a ver com relação à nutrição, não era uma doença do metabolismo. E quando o profissional ele tem esse tato, tem esse olhar atento, é muito mais fácil dele perceber certas situações e fazer os encaminhamentos corretos. E aí que a gente entra na questão do papel do profissional da saúde. Eu peço licença para falar um pouco sobre a minha área, sobre a minha abordagem na psicologia, que é a abordagem centrada na pessoa, também conhecida como ACP, em que o psicólogo Carl Rogers, ele fala sobre as atitudes facilitadoras, não só na abordagem psicológica, mas como uma forma de viver, uma forma de ser, como se fosse uma filosofia de vida mesmo, né? Porque, de início, o Rogers, ele tinha essa abordagem que ele chamava de terapia centrada no cliente. Mas ele percebeu que isso não se aplicava somente às relações de saúde, às relações terapêuticas. Isso podia se aplicar a qualquer outra área, seja uma relação educacional. Ele escreveu livros de educação, de psicologia da educação, como uma relação de um ser humano em encontro com o outro. A primeira atitude facilitadora que ele coloca é consideração positiva incondicional. Não quer dizer, eu vou acreditar em tudo que tu falar como uma pessoa totalmente ingênua e eu vou achar que tudo que você fez é de bom coração. Não. A atitude positiva e incondicional é entender que essa pessoa, ela provavelmente está passando por algo que você não tem acesso e que, independente de você não ter acesso a isso não pode mudar a forma como você vê a pessoa, a forma de você ver ela como uma pessoa em sua integridade total. A empatia, que tem muito a ver também com a consideração positiva e incondicional, que eu acredito que muitos de vocês já sabem, né? Não sei se sabem o que é ser empático, mas sabem o que seria a empatia. Empatia seria a atitude facilitadora que considera o outro tentando se colocar no lugar do outro, não necessariamente se colocando, porque eu nunca vou ter acesso à vivência do outro, mas eu posso pelo menos tentar me imaginar como seria se eu estivesse no lugar dele. E a partir daí traçar uma forma de se relacionar com os outros que não seja baseada em mas eu conseguiria fazer isso, você é uma pessoa, o outro é outro. A gente conseguir entender isso faz parte também da terceira atitude facilitadora, que é a congruência. Tem certas coisas que eu não posso dar conta, e quando eu não dou mais conta, cabe a mim chamar outro profissional, outra pessoa, alguém que consiga fazer isso no meu lugar. A congruência está também em saber respeitar nossos limites e saber respeitar os limites dos outros, né? A gente não pode querer ser empático com todos e no meio do caminho acabar se machucando. E tratando não apenas agora das atitudes facilitadoras da CP, eu trouxe também a questão de atitudes que o profissional da saúde pode desempenhar no atendimento a pessoas com doenças raras. Em primeiro lugar, o acolhimento da demanda, né? O acolhimento da demanda ele não vai ser feito só na primeira vez que você conversar com o paciente.
ele vai ser feito todas as vezes que você se encontrar com ele, porque às vezes ele vai ter demandas novas ou vai ter demandas antigas, e não é porque você já ouviu aquilo que você não vai ouvir de novo a pessoa. A pessoa, quando ela procura um serviço de saúde, ela já está com a saúde fragilizada. Uma pessoa com doença rara, ela passou por uma N série de violências que muitas vezes vinda de próprios profissionais da saúde, e às vezes só de você acolher aquele sentimento que ela traz. A pessoa que fala, por exemplo, não, porque ontem eu fui comer um peixe e aconteceu isso e aquilo, e uma espinha, não sei o que, pode parecer tão bobo pra ti, mas pra aquela pessoa é uma coisa que gerou tanto sofrimento que a gente tem que ouvir. Se a gente simplesmente ignorar o que a pessoa traz, às vezes ela tem uma informação tão importante relacionada a essa espinha do peixe que a gente perde, e a pessoa pode nunca mais falar sobre isso, e essa ser aquela pecinha que falta no quebra-cabeça para encontrar, para descobrir a situação geral. Fazendo encaminhamentos necessários e contra-referência. Isso é extremamente importante porque, como vocês sabem, a gente não trabalha sozinho. Essa é a jornada multidisciplinar da saúde, né? Então, eu não posso achar que como psicóloga eu vou estar trabalhando sozinha em relação a essa pessoa. Eu vou ter que contar com o apoio do psiquiatra, conhecer os remédios que a pessoa tá tomando, vou precisar saber se essa pessoa tem acesso a alimentos adequados, papel do nutricionista, vou saber se essa pessoa, como é a rede de apoio dessa pessoa, como essa pessoa se essa pessoa está em vulnerabilidade social, que aí vem o trabalho do assistente social, como essa pessoa está de saúde, as N profissões da saúde que a gente encontra por aí, médicos, enfermeiros, odontólogos, tudo isso tem muito a ver com a forma como a gente lida com a profissão. A gente vive numa sociedade em que o profissional da saúde, muitas vezes ele se torna um profissional liberal, ele acha que trabalhar naquele cubículo do consultório dele é suficiente, mas não. A gente, como profissional da saúde, tendo em vista que a saúde não é aquele simples conceito de falta de doença, a gente tem que saber fazer essas conexões entre áreas que não necessariamente estão ao nosso alcance, mas que a gente pode conversar com esses outros profissionais para poder entender o que se passa na vida desse paciente, mantendo, claro, sempre o sigilo necessário. A equipe multi-interdisciplinar, como eu falei, né? Geralmente isso funciona muito bem em hospitais, quando a pessoa está em um processo de internação, que aí a pessoa tem, os profissionais têm acesso, né, ao prontuário, e aí podem rolar interconsultas, etc. Mas isso também é possível se você faz um atendimento clínico, se você faz um atendimento, digamos, particular na casa da pessoa. Em seguida a gente fala no que devemos evitar ao lidar com um paciente com doença rara, né? Bom, isso aqui é um pouco também de experiências pessoais, mas também de assuntos que nós vemos debatendo no meio das doenças raras. Em primeiro lugar, muito cuidado com o que a gente fala. A palavra tem um poder muito forte. Então, falas fatalistas, religiosas, infantilizadoras e juízos de valor fazem mais mal do que bem, digamos. Falas fatalistas, como eu já mencionei anteriormente, isso aqui já era, essa doença eu não conheço uma pessoa que viveu depois de não sei quantos meses, por favor, né? Frases religiosas, muitas vezes as pessoas acham que esse apoio religioso é algo que vai ajudar a pessoa, e muitas vezes sim, só que você antes tem que perguntar se a pessoa aceita isso, e como profissional da saúde em atuação, você não pode misturar a sua religião com o seu trabalho. Se você conhece, por exemplo, uma pessoa que tem uma doença rara e você não está atendendo ela, você pode falar, olha, eu conheço essa pessoa, que ele pode fazer uma oração, algum procedimento religioso com ela, mas tudo com autorização da pessoa. E se a pessoa não puder autorizar, né, também autorização da família, porque é muito complicado. As pessoas têm religiões distintas, as pessoas têm personalidades distintas, muitas vezes a pessoa não vai aceitar muito bem essa questão de interferir religião com a saúde, até porque muitas vezes as pessoas que relatam isso sentem que estão como se fossem preparando a pessoa para a morte, digamos, quando vários religiosos chegam e começam a rezar perto da pessoa,
Às vezes as pessoas sentem isso, né? Falam que elas sentem como se as pessoas estivessem se preparando para o pior. Isso é uma coisa que pode até piorar a saúde mental. Uma pessoa que desiste de tudo, ela tem menos chances de sobreviver do que uma pessoa que está lá lutando para sobreviver. Frases infantilizadoras, infelizmente a gente vê isso muito em adultos, adolescentes com doenças raras, até mesmo idosos, não só com doenças raras, mas pessoas com deficiência no geral, que a pessoa não se dirige a pessoa com doença rara, e sim aos pais. Há quantos anos ele tem? E nem sequer se dirige pessoalmente com a pessoa, né? Ou então fica nesse negócio de, meu bebê, meu filhinho, coisa e tal. Uma pessoa de 30 anos que usa fralda, que não come sozinha, ou tudo isso, ela não é um bebê. Ela é uma pessoa de 30 anos que usa fralda e que não come sozinha. E isso não torna dela menos adulta. Isso é extremamente complicado, porque a gente sabe que existem relações de afeto entre pais e filhos, mas você, como profissional da saúde, não pode chegar chamando as pessoas de bebê, porque é extremamente antiprofissional e pode interferir muito com a autoestima da pessoa que está ouvindo isso. Se a pessoa, principalmente, não conseguir falar por si própria, às vezes a pessoa tem uma traqueostomia ou algum distúrbio da linguagem que ela não consegue falar, mas a pessoa consegue entender. E mesmo que ela não tenha capacidade de entender, faz parte da integridade humana, tratar ele como igual. Eu não vou chamar uma pessoa de 50 anos de bebê, sendo que essa pessoa tem 50 anos. Eu vou tratar ele como eu trataria um outro idoso. 50 anos não é idoso, né? Uma pessoa de 60, 70 anos, eu trataria com respeito, assim como qualquer outra pessoa. Juízos de valor, a gente encontra aquelas pessoas que falam, isso é porque tu fez algum mal, isso é a tua penalidade, coisa e tal. Mais uma vez, a gente sabe que nosso papel como profissional da saúde é não emitir juízo de valor, mas infelizmente tem muitas pessoas que falam isso e que acabam ferindo mesmo o paciente. Falar que isso é uma punição por alguma coisa que a pessoa tenha feito, isso não ajuda em nada. Pode até piorar muitas vezes. Como eu falei, dirigir-se aos parentes ou cuidadores ao invés da própria pessoa, né? Se você conhece uma pessoa com uma doença rara, se você atende uma pessoa, você pergunta para ela primeiro, bom dia, como vai, o que eu posso ajudar, quais são os seus sintomas. Você não vai chegar, ignorar a pessoa completamente e falar com os pais, quais são os sintomas dele, e ele não sei o que. Principalmente se a pessoa conseguir se comunicar. E se a pessoa não conseguir se comunicar verbalmente, oralmente, a gente tem que, como profissional da saúde, vocês têm que encontrar meios de superar essa barreira de comunicação. Muitas vezes, uma coisa que eu acho muito legal são aqueles quadros brancos, pequenininhos assim, tipo aquelas lousas de escola, em que você compra aquele piloto e pede para a pessoa escrever o que acontece. Porque às vezes a pessoa não consegue falar, mas escrever ela consegue. Isso quebra uma barreira tão grande e cria um vínculo muito mais forte entre o profissional e o paciente, que eu não tenho nem palavras, né? Se você tiver boa vontade, você consegue se comunicar com a pessoa. Claro, tem momentos que você não vai poder, uma pessoa numa UTI, uma pessoa que não está conseguindo mover o braço, está com uma tráqueo, mas tudo isso é extremamente importante para a gente não violar a dignidade da pessoa, que já tem tantos direitos violados no dia a dia, né? E supor acerca das motivações da busca por tratamento ou diagnóstico. O que eu falo supor acerca das motivações? Muita gente acha que as pessoas estão procurando pelo em cabeça de ovo. Eu já ouvi de um médico, né, que quem procura acha, quando eu estava ainda no processo de diagnóstico da minha doença. Mas assim, quem procura só acha se tiver o que achar. Então, antes a pessoa procurar descobrir o que tem e começar o tratamento, do que a pessoa falar, não, quer saber? Tá bom, eu vou parar de procurar. E a pessoa daqui a alguns 10, 20 anos está extremamente debilitada por conta dessa doença. Muitas vezes as pessoas acham que as pessoas querem ter privilégios ou direitos a mais que os outros quando procuram um diagnóstico. Ou então porque a pessoa quer ser doente porque quer uma folga no trabalho, ou porque quer redução da jornada de trabalho, mas a gente não pode supor que os outros tenham como posso dizer,
não podemos supor sobre as motivações dos outros. Cabe a nós somente acolher aquela demanda e fazer o nosso papel de profissional do início ao fim. Evitar também procedimentos desnecessários e iatrogenia, que é uma coisa muito frequente. É uma coisa que, inclusive, afeta a integridade física da pessoa, esses procedimentos desnecessários. As pessoas têm que entender que a gente só faz procedimentos assim, ultra invasivos, cirurgia, se não houver outra solução. Eu passei por uma cirurgia no coração que foi desnecessária. Então a gente precisa se atentar a quais são os procedimentos desnecessários e os procedimentos que são realmente necessários para não colocar a saúde desse indivíduo em risco. Subestimar ou superestimar o papel da doença rara na queixa apresentada pelo paciente. Aqui é principalmente no que diz respeito a achar que todos os problemas da pessoa dizem respeito à doença rara ou que os problemas não têm nada a ver. A gente tem que saber quando eles estão se relacionando com a doença e quando não. E usar o paciente como material para estudo, pesquisa sem os expressos consentimentos. Quando você descobre que tem alguém com uma doença rara que você está atendendo, você não vai chamar os seus colegas e falar: ei pessoal, olha aqui, uma pessoa com doença rara aqui, e o pessoal batendo fotos e mostrar a pessoa como se fosse um boneco anatômico. Por favor, né? Tenhamos um pouco mais de tato na hora de fazer isso. E uma curiosidade, o símbolo das doenças raras é a zebra. Por quê? Eu não sei se isso existe no Brasil, eu não fiz faculdade de medicina, mas dizem que há um jargão médico nos Estados Unidos que eles aprendem desde a faculdade, que é assim: ao ouvir o som de cascos, não espere uma zebra. Se você ouve um pocotó, pocotó, pocotó atrás de você, você suspeita que é um cavalo. Então você não imagina que pode ser... É mais ou menos essa a fábula, né? Não imagine que é alguma coisa super rara quando pode ser só uma gripezinha. Mas muitas vezes é uma zebra. Às vezes você vai se virar de trás e ver, tem uma zebra aqui. Entender que cada caso é um caso e que a gente não pode generalizar apenas por números é extremamente importante. E também temos outro animal que simboliza algumas doenças raras, né, que é o cisne negro. São as chamadas síndrome without a name. Swan em inglês significa cisne. Porque por muito tempo achavam-se que cisnes negros não existiam, que só existiam cisnes brancos. Então quando se descobriram o cisne negro, meio que as pessoas ficaram chocadas: nossa, cisnes negros existem. E por conta disso, as pessoas com doenças ultra raras, doenças que sequer são nomeadas, doenças que só existem em uma pessoa no mundo, são chamadas de cisnes negros. Na suspeita de uma doença rara, você deve, em primeiro lugar, acolher a demanda, como já falei, fazer um inventário de sintomas e verificar a necessidade de encaminhamentos. De preferência, na suspeita de uma doença rara, você vai encaminhar para um serviço de genética médica, porque o médico geneticista é mais preparado para realizar diagnósticos e solicitar exames. Os exames mais comuns são painéis genéticos, o exoma, que é um pouco mais caro, o genoma, que é o mais caro de todos, o exame de cariótipo, que nem é feito somente para doenças raras. O exame de cariótipo é feito, por exemplo, para síndrome de Down, que não é rara. Exame de microarray, e o diagnóstico clínico pode ser feito também pelo próprio médico geneticista. E em relação à equipe multi, fazer a interconsulta sempre, né? Conhecer as políticas públicas relacionadas a doenças raras é extremamente importante. Depois vocês podem pausar o vídeo, ver direitinho. Em 2014, a gente tem a primeira política pública de atenção integral às pessoas com doenças raras, a portaria 199 do Ministério da Saúde de 2014. Esse foi o passo inicial para se dar origem às outras várias políticas públicas que estão relacionadas a pessoas com doenças raras. A gente tem hoje em dia os serviços de referência e os serviços de atenção especializados às doenças raras. Infelizmente, ainda não temos em todos os estados do Brasil, mas já temos em muitos, na maioria. Agora tem o problema da locomoção, né? Pessoas do interior têm que se deslocar para as capitais, mas é o que temos por enquanto. A caderneta do raro, assim como a caderneta da criança, a caderneta da gestante, ela foi lançada em 2022, só que por algum motivo pararam de fazer a impressão e a distribuição delas. Não sabemos o motivo e também não sabemos se vão voltar a fazer. Temos outras políticas relacionadas à Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência, portaria 1060 de 2002,
e as diretrizes para o cuidado das pessoas com doenças crônicas nas redes de atenção à saúde e nas linhas de cuidado prioritárias de 2013. Bom, agora que você sabe um pouco sobre as doenças raras e como elas estão relacionadas à saúde mental, sabe como lidar com pacientes com uma doença rara, sabe para onde encaminhar uma pessoa com doença rara e o que fazer no caso de uma suspeita, eu só tenho a agradecer por essa oportunidade de falar sobre esse tema que eu gosto tanto. Aqui eu tenho as referências que eu usei, podem pausar depois o vídeo para assistir, para ler as referências, e eu fico extremamente agradecida por essa oportunidade. Muito obrigada por tudo. Meu e-mail está aqui, caso queiram entrar em contato para tirar alguma dúvida ou algo do tipo, e obrigada. Bom evento para vocês.